Divisão de treino para membros inferiores na musculação. Será que realmente dá para a gente dividir num dia, treinar só a parte anterior da coxa e no outro dia só a parte posterior da coxa? Muito bem, esse é o assunto que eu vos trago hoje. Eu sou o professor Mário Tsutsui e na aula de hoje nós vamos abordar este assunto. Você está pronto? Vamos lá comigo então. Fala, personal trainer, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor mestre Mário Tsutsui e hoje nós vamos conversar então exatamente sobre esse tema. Tá? Polêmico, inclusive, hoje em dia. Divisão de treino para membros inferiores na musculação. Alguns profissionais dizem que é super possível a gente treinar num dia somente a parte anterior e no outro dia somente a parte posterior, por exemplo, na musculação. Será que isso realmente é verdade? Dá para a gente fazer esse tipo de divisão? Alguns acabam dizendo que não. E por que não? Tá? Porque a maior parte dos exercícios da musculação, pelo menos grande parte deles, os melhores, digamos assim, como agachamento, por exemplo, eles são multiarticulares, e como são multiarticulares, a gente acaba trabalhando ao mesmo tempo a parte anterior e a parte posterior. Bom, os profissionais que calcam nesse argumento, eles até têm algum fundamento científico. É verdade isso que eles estão falando. Não dá para separar totalmente. Eu vou mostrar para vocês exatamente que não dá para realmente separar totalmente. Entretanto, existem algumas estratégias, tá? Para a gente, por exemplo, dar maior ênfase na parte anterior ou na parte posterior da coxa, dependendo do tipo de divisão de treino para musculação. E eu já vou mostrar para vocês. Mas antes da gente avançar, tá? Eu preciso que vocês não confundam, tá? Duas nomenclaturas da musculação, tudo bem? Uma é a divisão e a outra é a montagem de treino. E qual é a diferença entre uma coisa e a outra coisa? Vamos lá. Montagem de treino para musculação, tá? Diz respeito à ordem dos exercícios na musculação. Então, as estratégias que você vai usar, então, para a ordem dos exercícios. Mas não é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos conversar sobre divisão de treino para musculação, tudo bem? A divisão de treino diz respeito as estratégias que você, personal trainer, por exemplo, pode adotar para dividir, então, os grupos musculares durante a semana, para assim, então, alcançar os melhores objetivos juntos com os seus alunos. Bom, eu acho que é isso. Agora vamos compartilhar a tela junto com vocês aqui e vamos conversar sobre isso hoje, né? Vamos falar, então, sobre divisão de treino para musculação, divisão de membros inferiores, inclusive. Será que está certo isso? Dá realmente para a gente dividir os treinos de membros inferiores na musculação? E se dá para fazer isso, como é que se faz da melhor forma? Bom, a grande parte dos profissionais que eu vejo no cotidiano, eles tendem a fazer esse tipo de divisão de treino para musculação quando eles querem, por exemplo, tá, dividir os treinos de membros inferiores. Porém, tá, essa é uma estratégia que eu absolutamente não recomendo, tá? E por que que eu não recomendo? Ó, a maior parte das pessoas, dos profissionais que querem fazer o tipo de divisão de treino para musculação de membros inferiores, tendem a fazer assim, ó. Separam, por exemplo, né, um treino A, B e C. Num dia A, vão treinar a parte posterior da coxa. No treino B, vão treinar, por exemplo, a parte posterior da coxa, e no treino C, vão treinar membros superiores como um todo, tanto peito, como costas, ombro, bíceps e tríceps, tá? Porém, tá? Qual é o problema que a gente tem quando a gente faz esse tipo de divisão de treino para membros inferiores, tá? O problema é o seguinte, ó, vamos lá. Você há de concordar comigo, tá? Que se você usar, né, agachamento a fundo, por exemplo, o que mais? Leg press, esses exercícios, né, de cadeia cinética fechada, esses exercícios multiarticulares, por exemplo, que a propósito, né, são a base, inclusive, dos exercícios para membros inferiores. Quando você faz esses exercícios, você acaba trabalhando tanto a parte anterior como a parte posterior da coxa, tá? Isso porque, tá? Quando você faz o agachamento, por exemplo, o exercício tradicional na musculação, você realiza
realiza na fase ascendente dele a extensão do joelho, tá? E é verdade, quando você faz a extensão do joelho, você trabalha, por exemplo, o quadríceps femoral. Mas muita gente acaba esquecendo que quando você faz o agachamento, a fase ascendente, além de extensão do joelho, você faz extensão do quadril também. E se você faz extensão do quadril, você acaba trabalhando a parte posterior da coxa. Você acaba trabalhando junto glúteo máximo, semitendíneo, semimembranaço e o bíceps femoral. Então, assim, completamente a gente não consegue separar, tá bom? E isso acaba se repetindo, tá? Quando você faz o afundo ou quando você faz o exercício de leg press, por exemplo, tá? Então, o que que acontece? Nesse caso aqui, tá? Esse personal trainer acabou usando esse tipo de estratégia, ó. Na segunda-feira, tá? Parte anterior e na terça-feira, na segunda-feira, parte posterior, tá? E na terça-feira, parte anterior, né? Parte anterior da perna. Porém, essa divisão, ela fica muito complicada e difícil, eu diria até que quase impossível de se fazer, exceto se você for usar somente exercícios monoarticulares, como, por exemplo, cadeira extensora, mesa flexora ou stiff, por exemplo. Bom, se você é um personal trainer experiente, você há de concordar comigo, tá? Que um bom treino de membros inferiores, tá? Envolve sempre aí exercícios multiarticulares, como os exercícios que eu falei anteriormente, o agachamento, o afundo ou o leg press, tá? Sendo assim, esses exercícios são fundamentais para a parte principal, tá? Logo, tá? Você concordando com isso, então, tá? Se a gente fosse montar um treino para intermediário, por exemplo, e fosse fazer essa divisão de membros inferiores, para trabalhar a parte posterior da coxa, na segunda-feira, por exemplo, nós faríamos, por exemplo, o afundo, nós faríamos, por exemplo, o leg press, nós faríamos, por exemplo, tá? O agachamento. É claro que fora isso, nós faríamos também a mesa flexora, nós faríamos o stiff, por exemplo, e faríamos também aí os gêmeos sentado ou em pé, por exemplo, tá? O problema é o seguinte, tá? É que na terça-feira, que é o próximo dia, tá? Nós teríamos então que treinar a parte anterior da coxa. E para treinar a parte anterior da coxa, muito provavelmente você teria que repetir novamente o exercício de agachamento, o exercício de leg press que você já treinou no dia anterior, tá? Agora, o que que acontece? Eu acho muito pouco provável, tá? Muito pouco provável, exceto se o volume fosse muito pequeno realmente, tá? Que em 24 horas, esse indivíduo intermediário, por exemplo, até mesmo avançado, ele conseguisse se recuperar e supercompensar para um próximo treino de membro inferior, tá? 24 horas é muito pouco, tá? Para a maior parte dos treinos que são desenvolvidos aí na musculação de modo geral. Sendo assim, 24 horas seria pouquíssimo tempo, tá? Isso acaba atrapalhando a recuperação e a supercompensação dos indivíduos. Sendo assim, essa não é a melhor estratégia, tudo bem? E mesmo que você diga para mim assim, mas professor, e se no treino B aqui, ó, tá? Ao invés de fazer, então, novamente membro inferior, e se a gente fizer membro superior? Bom, aí tá dando mesmo, porque se esse treino aqui, ó, fosse o treino de membro superior e o treino C, tá? Fosse de inferior, tá? Na quinta-feira, na sequência aqui, nós teríamos o mesmo problema, que é treinar 2 vezes seguidas os membros inferiores. Bom, você já deve ter percebido, né, que não dá para a gente separar totalmente um treino de membros inferiores para parte anterior num dia e somente a parte posterior no outro dia. Não dá para a gente separar totalmente, tá? Porém, né, apesar de não dar para a gente separar totalmente em um dia a parte anterior e no outro dia a parte posterior, eu trouxe aqui 2 estratégias para você, tá? Para a gente conseguir dar mais ênfase para a parte anterior num dia e no outro dia dar maior ênfase para a parte posterior, tudo bem? Então, como é que a gente vai fazer isso, ó? Nós já concordamos aqui, tá, que não tem como, né, a gente, por exemplo, fazer um exercício, não, uma sessão, né, de membros inferiores e não colocar exercícios básicos para membros inferiores, como agachamento, como leg press ou como um afundo, que são multiarticulares e acabam trabalhando tanto a parte anterior como também a parte posterior da coxa. Agora, né, eu posso usar, tá, nos 2 dias, tá, nas 2 sessões diferentes, esses exercícios como base e usar os exercícios monoarticulares para dar mais ênfase em um dia na parte anterior e no outro dia mais ênfase para a parte posterior. Vamos dar uma olhadinha nessa sugestão que eu trouxe, então? Bora lá, então. Vem junto comigo, ó. Ó,
A minha sugestão número 1, tá, de como fazer seria essa daqui, ó. Ó, vamos lá. Vamos fazer um treino ABC, tá? Só que dessa vez, um treino ABC com um descanso na quarta-feira, tá? Na quarta, no sábado e no domingo também. Como é que você faria, então, para num dia dar mais ênfase para a parte anterior e no outro dia para ênfase em parte posterior? A gente faz o seguinte, ó. Segunda-feira, ó, ênfase em anterior de coxa, tá? Nesse dia, na segunda-feira aqui, ó, tá? Vamos dar ênfase para a parte anterior da coxa, principalmente. No treino B de bola, nós vamos treinar, então, superior completo e o abdômen junto. Superior completo e o abdômen, tá? Quarta-feira, né, 48 horas depois, nós teremos um off, nós teremos um descanso, tá bom? E na quinta-feira, tá? Na quinta-feira, nós faremos de novo um treino de membros inferiores, só que desta vez, tá? A ênfase agora vai ser na parte posterior da coxa e não na parte anterior. Entendeu? Dessa forma, ó, eu consigo aí dar cerca de 72 horas, né, para o meu indivíduo, para o meu atleta, né, para o meu aluno conseguir descansar. Assim, tá? Eu vou conseguir fazer com que ele descanse, supercompense para um próximo estímulo de membros inferiores, tá? Na sexta-feira, eu vou repetir o treino de membros superiores, então. Nesse tipo de treino aqui, então, eu quero que vocês reparem que nós faremos, então, 2 sessões na semana para membros superiores e 2 sessões também na semana para membros inferiores. Porém, tá? Eu tenho aqui apenas um treino para membros superiores e 2 tipos de treinos diferentes para membros inferiores. E como é que eu faria isso, então? Vamos lá. Na segunda-feira, tá? Como a ênfase é em anterior de coxa, tá? Primeiro, nós faríamos os exercícios básicos, agachamento livre, por exemplo, tá? Eu faria também o leg press, tá? Nesse dia, tá? Esses dois aqui, ó, tá? Que eu falei agora, eles são gerais. Agachamento e também o leg press, beleza? Faria esses 2 exercícios que vão trabalhar tanto a parte anterior como também a parte posterior da coxa. Só que na sequência, tá? Eu colocaria exercícios monoarticulares que vão dar ênfase principalmente na parte anterior da coxa. E que exercícios são esses? Ó, eu posso usar, por exemplo, tá? O tradicional sissy squat, né? Extensão do joelho em pé, tá? Não na máquina, posso usar ele de pé, posso segurar no espaldar, por exemplo, e fazer o sissy squat. Se você não conhece esse exercício, que nem todo mundo conhece, dá uma pesquisada depois nesse exercício. Sissy squat, tá? Ele foi o exercício que inspirou aí a cadeira extensora. Quando não existia a cadeira extensora, a galera usava este exercício especialmente. Bom, depois do sissy squat, eu posso fazer, inclusive, esse exercício que eu acabei de citar, que é a cadeira extensora, propriamente dita, onde eu vou trabalhar quadríceps propriamente dito, tá? Dando continuidade, eu posso trabalhar, por exemplo, né, a cadeira adutora. Ela não é especificamente para a parte anterior, mas eu colocaria nesse mesmo dia a cadeira adutora, por exemplo, tá? Bom, e aí nós terminaríamos, por exemplo, aqui, né, na segunda-feira, o treino de membros inferiores com ênfase em parte anterior da coxa, tá? Se você quiser acrescentar mais um exercício, nós poderíamos acrescentar mais um exercício multiarticular também, que trabalharia tanto a parte anterior como a parte posterior. Dentre esses exercícios, por exemplo, poderia colocar a fundo, tá? Mas aí vai de você, treinador, usar a melhor estratégia junto com o seu aluno, com o seu cliente de personal, tá bom? Na terça-feira, tá? Aqui, por exemplo, eu nem vou me aprofundar muito. Nós faríamos o tradicional treino de membros superiores. Nesse dia aqui, tá? Nós faríamos desde peitorais, até costas, até bíceps e tríceps, tá? Até abdômen, tá? E também ombro, tudo bem? Tudo que é da cintura para cima, nós faríamos no treino B, e que a propósito, nós repetiríamos na sexta-feira, tá? Na quinta-feira, a proposta é um treino de membros inferiores, agora com ênfase em posterior da coxa, tá? E como é que nós faríamos isso, então? Como nós conversamos anteriormente, tá? Eu repetiria aqui, então, aqueles exercícios básicos. Quais, por exemplo? Agachamento nós faríamos de novo, tá? Porque trabalha tanto anterior como posterior da coxa e é um exercício importante. Leg press faríamos de novo, tudo bem? E existe a opção de fazer também o afundo, né? Novamente, como eu falei para você, nós faríamos, por exemplo, na segunda. Agora, nesse treino aqui, né? Se ao invés, tá? Ao invés de fazer, então, o sissy squat
E a cadeira extensora para o quadríceps, a parte anterior da coxa, nós vamos inverter. Nós vamos usar exercícios com ênfase em posterior da coxa. O que eu poderia fazer, por exemplo? Stiff e mesa flexora. Entendeu? Stiff e mesa flexora, tá? Quando eu trabalho a parte posterior da coxa, tá? Eu realizo, né, muitas vezes aí, a extensão do quadril, como é o caso, por exemplo, do exercício de agachamento, do afundo e do leg press. Quando eu faço a extensão do quadril, eu faço, né, exercício não só para a parte posterior da coxa, mas para o glúteo máximo também. Então, olha só, nós não colocamos a cadeira adutora na segunda-feira no treino A. Nesse treino C, eu colocaria, por exemplo, a cadeira abdutora para trabalhar glúteo, tá? Agora, não necessariamente precisa ser a cadeira abdutora para trabalhar glúteo, na verdade. Eu posso colocar, por exemplo, elevação pélvica, ou eu posso colocar, por exemplo, tá? Glúteo máquina. Na sequência, completando a parte posterior da coxa ou da parte posterior da perna, digamos assim, eu poderia colocar também os gêmeos sentado ou em pé, ou os dois, se por um acaso couber. Gostou dessa opção número 1? Bom, eu trouxe ainda uma opção número 2 para você. Vem junto comigo aqui, ó. Essa aqui, tá? É uma opção número 2, tá? De divisão de membros inferiores. O que eu quero que vocês percebam aqui, tá? É que agora, né, nós temos aqui o corpo humano dividido em 4 segmentos e não em 3, tá? Nós temos aqui um treino A, B, C e D, tudo bem? Nesse treino A, B, C e D, eu quero que vocês reparem agora, tá? Que nós dividimos também, ó, as ênfases, né? Em membros superiores e não só inferiores, tá bom? Então, olha só, ao invés de ter num dia só, né? Todo o treino de membros superiores, eu dividi, ó, no treino B, nós treinaríamos, ó, peito, ombro e tríceps braquial, peito, ombro e tríceps braquial, tá? E no treino D de dado, costas, bíceps e abdômen, né? Então, em um dia, a gente vai trabalhar os exercícios de empurrar, né? Principalmente de empurrar, de adução horizontal de ombro e de extensão de cotovelo. E no treino D de dado, aqui, os exercícios de puxar, o pulei costas, o pulei frente, por exemplo, o bíceps braquial também e o abdômen também, tudo bem? Então, o que tem de estender, esticar, empurrar, está no treino B de bola, e o que tem de puxar e flexionar está principalmente no treino D, tá? E aí, tá? Eu utilizaria aqui, ó, as mesmas estratégias, tá? Da divisão anterior. Olha só, na segunda-feira, então, ênfase em anterior de coxa, já falei para você como fazer isso, tá? E no treino C, aqui, ênfase em posterior da coxa, tá? E nós poderíamos dividir, então, esse treino, né, de forma onde o indivíduo pode treinar aí, poderia treinar, por exemplo, 6 vezes na semana, de segunda a sábado, onde segunda-feira ele faz o treino A, terça-feira o treino B, quarta o treino C, quinta o treino D, repete sexta-feira o treino A, e no sábado ele faz o treino B de bola, tá? Então, olha só, o A, né? 2 vezes, aqui, ó, segunda e sexta. Terça-feira, né? E também sábado, ele vai fazer aqui o treino de peito, ombros e tríceps, certo? E na quarta-feira, tá? Somente ele vai fazer, então, aqui o treino de ênfase em posterior de coxa, né? E aí, aqui no treino D, na quinta-feira, vai fazer, então, costas, bíceps e abdômen. O que eu quero que vocês reparem com esse tipo de divisão? Ó, o treino A, tá vendo? A gente faz na segunda e na sexta. O treino B, nós fazemos na terça e no sábado. O treino C, a gente só faz uma vez, e o treino D de dado, a gente só faz uma vez. O que isso quer dizer? Tá? Isso quer dizer o seguinte, ó, se você for reparar, o treino A, tá, e o treino B, nós vamos repetir 2 vezes na semana. Já o treino C e o treino D, faremos apenas uma vez, tá bom? Nesse tipo de divisão aqui, tá, além de dividir, então, os membros inferiores, nós conseguimos, então, treinar com mais frequência e dar mais ênfase para essas sessões, para esses grupos musculares que a gente repete. Por exemplo, nesse tipo de divisão aqui, ó, nós estamos dando maior ênfase em anterior de coxa, tá? E também peito, ombro e tríceps, tá? Agora, vamos supor que você não quer dar ênfase em anterior de coxa e peito, ombro e tríceps. Você quer fazer o contrário. Você quer dar ênfase em posterior de coxas
costas, bíceps e abdômen, sem problema, tá? É só você repetir, então, na verdade, o treino C e D, colocar ele com mais frequência, por exemplo, durante a semana, ao invés de colocar o treino A e o treino B. Bom, realmente, né, os tipos de divisão de treino para musculação, nós temos vários, diversos. O que eu falei para vocês aqui, inclusive, é só a pontinha do iceberg, só a pontinha do iceberg mesmo. Na verdade, inclusive, existem outras, várias, diversas outras estratégias aí de divisão de treino para musculação. E também de divisão de treino para membros inferiores. Existe divisão, por exemplo, para quem quer dar ênfase em bíceps, tríceps, peito, glúteo e etc e tal. Existem estratégias específicas para homens, para mulheres, para quem tem pouco tempo para treinar, para quem falta demais e etc e tal, tá? Só que, infelizmente, né, o nosso tempo é escasso aqui, eu não vou conseguir falar sobre tudo isso para vocês. Porém, tá? Se você gosta desse tipo de assunto, se você é um personal trainer aí, ou um estudante de educação física que quer se diferenciar realmente no mercado de trabalho e aprender, se aprofundar não só nesse tipo de estratégia de divisão de treino para membros inferiores, mas se aprofundar, né, nesse tipo de divisão, aí, nesses tipos, na verdade, de divisão que eu falei anteriormente, tá? Eu vou colocar na descrição em algum lugar aqui a minha capacitação em divisão e montagem de treino para musculação. Nesse tipo de capacitação, você vai aprender a se aprofundar ainda mais nesse tipo de divisão de treino para membros inferiores, além de aprender diversas outras estratégias de divisão de treino para musculação, tanto para membros superiores, para inferiores, como todas essas outras estratégias que eu mostrei para você. Além disso, você vai aprender também sobre montagem de treino para musculação, vai saber qual é a ordem dos exercícios que você realmente deve colocar. Tudo isso em planilhas de treinamento, você vai aprender de forma muito didática, passo a passo, tudo aquilo que você precisa aprender. Tá? Se você gosta do assunto e quer se diferenciar no mercado de trabalho e quer começar a trabalhar com musculação ou ainda se aprofundar no assunto, em algum lugar aqui, não deixe de clicar então e conhecer a minha capacitação. Fora isso, não me deixe de seguir também nas redes sociais, tá bom? Eu fico por aqui, pessoal, mas a gente se vê num próximo vídeo, numa próxima aula. Tchau, tchau. Até mais.